O Núcleo de Proteção Coletiva da Defensoria Pública, diante de um requerimento por parte da Uncisal, peticionou, dentro do processo que questiona o processo seletivo vestibular da Uncisal de 2026, no que diz respeito à bonificação regional de 10% das notas aos alunos do estado de Alagoas. Nós peticionamos no sentido de requerer o nosso ingresso por meio do instituto chamado Custos Vulneráveis. É um instituto que permite a atuação da Defensoria Pública para defender os interesses e a segurança jurídica dos alunos ora matriculados na Uncisal. E a nossa primeira indagação dentro da ação é que não cabe ação popular para impugnar essa cláusula do edital. Uma vez que a ação popular, segundo a nossa doutrina e os tribunais, é uma ação somente desconstitutiva para anular atos concretos, atos ou contratos, ou até mesmo atos normativos, desde que tenham o caráter da concretude. E que a ação popular ela vai ali anular aquele ato. Ela não pode gerar obrigações para frente ou ser constitutiva de relação jurídica. Ela não pode se confundir com uma ação civil pública. E aí que a cláusula do edital, impugnada na petição inicial, ela pede a declaração da nulidade de cláusulas do edital que instituem ou aplicam o critério de inclusão regional. É o pedido expresso lá, Agora, só que, por que nós entendemos que isso não é uma norma concreta, apta a ser impugnada via ação popular? Porque nós entendemos que é uma norma geral e abstrata. Ela vai gerar consequências jurídicas para incidir no suporte fático. Qual é o suporte fático? São os alunos com nota, e quando se constata que é o aluno do estado de Alagoas, aí a norma incide. Aí sim nós temos a concretude do ato. E qual é essa concretude do ato? É a lista de classificação final homologada pela administração pública. Ali sim é um ato concreto apto a ser impugnado via ação popular. Não pode impugnar a cláusula do edital, de norma geral e abstrata. E é muito importante isso que eu estou falando. Por quê? Porque a ação popular ela não pode ser usada de maneira indiscriminada. Não foi a intenção do legislador constituinte originário quando colocou a ação popular lá na Assembleia Nacional Constituinte, que inclusive isso foi objeto de debate lá em 1987, 1988. Porque, veja, se a ação popular fosse para constituir fatos, fosse para gerar obrigações, ia gerar uma confusão imensa, que a oposição ali iria encher a prefeitura de ação popular no sentido de gerar obrigações de fazer, no gerido de obrigações constitutivas, e iria terminar guiando políticas públicas, coisa que cabe à administração pública, na discricionariedade, respeitando os parâmetros da legalidade, fazer. O que se pode ser manuseado é a ação civil pública. Aí sim, a ação civil pública é adequada para relações constitutivas e para esse caso, para esse aspecto. Mas os legitimados da ação civil pública são aqueles que estão lá legitimados na lei de 1985. E a ação popular é só atos concretos. Lei de efeitos concretos, por exemplo, uma lei que institui determinada pensão, por exemplo, pensão específica para alguma pessoa, que institui uma concessão de uso de bem público, ou que institui o nome de rua. Então, são atos concretos, palpáveis, que poderiam muito bem ser praticados mediante atos administrativos e não cláusulas abertas do edital. Aqui também há outro pedido na ação popular. Como necessário da declaração de nulidade, determinar o recálculo, refaça os cálculos, refaça a classificação. Obrigação de fazer aqui, também vinculada mediante uma ação popular, que também não pode, uma ação civil pública não pode ser usada para gerar obrigação de fazer. Isso tem jurisprudência de rodo no Tribunal de Justiça de São Paulo e de Minas Gerais. Não pode acontecer para gerar obrigação de fazer. Isso, só quem pode é a ação civil pública. Repito, é muito importante nós preservarmos os institutos jurídicos, nós preservarmos a segurança jurídica e constitucional para evitar o uso indiscriminado da
ação popular, para evitar o uso indiscriminado da ação popular, pois ela só é meramente desconstitutiva. Repito, isso é facilmente encontrado na doutrina e na jurisprudência. Bom, nós pedimos o nosso ingresso. Há outros pedidos aqui, no sentido de caso seja reconhecida a possibilidade da declaração de constitucionalidade do critério de bonificação. É realmente discutível essa questão do critério de bonificação regional do ponto de vista constitucional, que se submeta à análise do plenário, que é o competente ali do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas para avaliar a constitucionalidade ou não da lei. E caso essa lei seja declarada constitucional, nós pedimos também a modulação dos efeitos. Tem lá na Lei de Ação Civil Pública, na lei da declaração de constitucionalidade, declaração direta, a doutrina entende que também se aplica no controle difuso, o Supremo Tribunal também no controle difuso, que é o caso aqui, né, mediante uma ação popular, que module os seus efeitos. Que esses efeitos da declaração de constitucionalidade não atinjam quem já está no vestibular, quem já está dentro da UNCISAL. Uma vez que temos a boa-fé dos candidatos, nós temos candidatos que abdicaram de outras faculdades, de outras as universidades, para estar ali na UNCISAL, perto de casa. Nós temos situações de mudanças. Então, é a boa-fé dos candidatos que está em risco aí. É também a segurança jurídica, é também a legitimidade dos atos da administração, é também a presunção de constitucionalidade das leis, uma lei que não foi declarada inconstitucional ainda. Então, os seus efeitos não podem, no nosso entendimento, serem realizados para prejudicar quem está de boa fé, para prejudicar a segurança jurídica e principalmente para prejudicar a UNCISAL, que estava meramente cumprindo o que estava na legislação, ou seja, ela não tinha opção. Então, quer dizer, em razão da segurança jurídica, é possível sim modelar esses efeitos para aplicar somente a partir do vestibular de 2027. O julgamento será no dia 18, nós vamos ver o que pode acontecer aí em torno dessa polêmica. Mas sim, a Defensoria Pública vai preservar, vai lutar pela segurança jurídica, vai lutar pela permanência dos alunos que estão de boa-fé na UNCISAL e que ingressaram mediante critérios legítimos, amparados pela administração pública, que não pode perder a sua confiabilidade e a sua presunção de legitimidade.